Olá, meu amigo, minha amiga, que bom mais uma vez estar com você. Chegou mais um dia e nada melhor do que começar esse dia meditando na palavra de Deus, a fim de saber o que Ele espera de nós nesse dia. Obrigado por sua diária companhia e também porque você compartilha esse vídeo aos seus amigos, fazendo com que a palavra de Deus chegue mais longe. Obrigado de coração. Vamos juntos, cansado e exausto. Aqui vai falar sobre a história de Davi. Ei, Davi! A Bíblia fala que Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus, mas mesmo aqueles que estão na presença de Deus, se bobearem, se descuidarem da sua vida espiritual, podem ser facilmente tentados pelo diabo. Eu quero dizer para você, meu amigo, o diabo conhece a nossa fraqueza e ele direciona a sua seta exatamente para atingir esse lado da nossa personalidade. Nós precisamos cuidar, precisamos estar na presença de Deus. O que aconteceu? Escute bem. Diz a Bíblia lá em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1, o seguinte, veja o que diz lá. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. O texto diz que Israel estava em guerra. E era comum naquela época que os reis fossem à frente do seu exército para animar os soldados, aqueles que estivessem porventura desanimados, abatidos, fracos. Ele ia lá na frente, falava algumas palavras, os soldados recobravam ânimo e ia para a batalha, e assim as batalhas eram ganhas. Mas veja o que Davi fez aqui. Diz a Bíblia que ele mandou Joabe ir e fazer o seu papel. E ele ficou aonde? No seu palácio lá em Jerusalém. E quando ele estava no seu palácio, olha o que diz o verso 2. Olha só, escute bem. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho e era muito formosa. Aí, olha só. Enquanto os soldados estavam lá na guerra, lutando a batalha de Davi, se ferindo e morrendo para proteger Israel, expandir o território, fazer o que Davi deveria estar fazendo, diz a Bíblia que Davi estava deitado tranquilamente na sua cama. E diz a Bíblia que ele se levanta do seu leito e vai lá no terraço. E aí ele vê uma cena, uma mulher tomando banho, e essa mulher era muito formosa. Você já conhece a história, não conhece? Ele chamou seu servo, quem é aquela mulher? Batseba, mulher de Urias. Opa, Urias? Urias é meu soldado? Então, é isso mesmo, é mulher dele. Vá lá e chama essa mulher para cá, porque Urias está na guerra. Diz a Bíblia que ele o servo foi e trouxe a Batseba, e ele, Davi, adulterou, ou seja, dormiu com Batseba. Primeira lição que nós devemos tirar aqui, olha, Davi estava no lugar errado e estava claramente descumprindo um dever que ele deveria cumprir. Ele não deveria estar em Jerusalém, ele não deveria estar em seu palácio, ele não deveria estar em seu terraço, ele deveria estar na guerra. Deixa eu dizer uma coisa para você, essa é a primeira lição que eu gostaria de trazer para você. Quando nós descuidamos dos nossos deveres, deixando de cumpri-los, quando nos entregamos a desejos no lugar de fazer o que é certo, a nossa vida se torna vulnerável. Eu quero dizer para você que Satanás sempre vai ter um barquinho pronto, preparado para aquele que quer sair da presença de Deus. Davi, ele deveria estar lá na guerra, mas ele escolheu estar em Jerusalém, nas delícias do seu palácio, ao invés de estar fazendo o que Deus lhe pediu para fazer. E como consequência, foi atacado pelo diabo. Bom,
Davi tentou esconder esse ato. Mas eu pergunto, até quando ele esconderia? As consequências vêm, é assim, amigo, deixa eu dizer uma coisa, nós podemos enganar as pessoas, algumas pessoas, por um determinado tempo, mas nunca enganar todas as pessoas por todo o tempo. Aprenda uma coisa, e eu aprendi isso na vida, você também já sabe, claro, só estou relembrando. A verdade sempre vem à tona. As consequências do pecado sempre existirão. Mais cedo ou mais tarde, o diabo vai cobrar o seu preço. Bom, não demorou muito. Batseba anunciou, estou grávida. Nossa, dá para esconder a gravidez? Claro que não. E aí começa um pecado puxar outro pecado. É assim, sempre um pecado vai te levar a mais pecados. É uma peça, é como uma reação em cadeia, como aquelas peças de dominó que fica um do lado do outro. Quando você derruba uma pedrinha, vai derrubando as demais. É assim. Então Davi pensou, eu tenho que maquinar um plano. Ah, já sei. Eu vou mandar vir Urias da guerra e ele virá e ele vai deitar-se com a sua mulher. Pronto, resolveu o problema. Ela está grávida, mas ele vai pensar que o filho é dele. E assim ele fez. Só que ele não contava que Urias era um homem de caráter, era um homem honrado, mais honrado do que ele naquele momento. Quando ele sugeriu para Urias, vá Urias, e vá para sua casa, fique tranquilo, a guerra está lá, mas vá para sua casa, descanse um pouco, deite com sua mulher. Sabe qual foi a resposta de Urias? Veja o que está escrito em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 11. Respondeu Urias a Davi, a arca, Israel e Judá ficaram em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com a minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Que caráter extraordinário, você não acha? Que homem justo. Certamente Urias foi um homem honrado pelo céu. Diferente de Davi, né? Que era injusto. Foi injusto, quer dizer, não foi injusto nesse ato, praticando uma iniquidade tão grande como aquela. Davi até tentou outra vez. Chamou ele para casa, deu ali um banquete, deu bebida alcoólica para ele ficar embriagado. E ele até ficou embriagado. E Davi pensou, dessa vez ele vai para casa, porque agora perdeu a consciência por causa da bebida. Mas esse homem, mesmo embriagado, dormiu na praça junto com os servos e não foi para casa. Davi ficou tão desesperado, mas tão desesperado, que ele resolve então maquinar a morte de Urias, mandando uma carta para Joabe. E quem levou essa carta? O próprio Urias. E na carta dizia, coloque Urias na frente da batalha, onde o conflito é mais caloroso, e o deixe só ali para que ele morra. Urias viajou com aquela carta, com a sentença da sua própria morte em mãos, e entregou para Joabe, que cumpriu prontamente a ordem do rei. Meu amigo, que coisa terrível. Deixa eu dizer uma coisa para você. Os reis de antigamente tinham um poder absoluto. Ele não precisava cumprir as regras que a maioria das pessoas cumpririam. Não. Ele estava acima do bem e do mal. Mas a história das consequências do pecado de Davi em sua vida e na sua família demonstram que ele não estava acima da lei de Deus. As consequências vieram. A espada não se apartou da vida e da família de Davi. Ele sofreu amargas consequências vendo filhos dele morrendo justamente por causa dessa ação pecaminosa. Meu amigo, minha amiga, a mensagem que Deus está passando para nós nesse dia é: não brinque com o pecado. Não pense assim, olha, o pecado ele só afeta a mim. Não. Quando você peca, você afeta você, as pessoas que estão ao seu redor, a sua família, a sua igreja. E as consequências vêm.
Mesmo para Davi, que foi perdoado por Deus, ele enfrentou aí as consequências, Deus não retirou. E elas estão aqui registradas para a nossa advertência. Deixa eu dizer uma coisa. O pecado é como uma cobra, que se você cria uma cobra dentro de casa, tenta adestrá-la, saiba que mais cedo ou mais tarde ela vai dar o bote e vai picar. E a sua picada é mortal. Nós precisamos estar diante de Deus e buscar em Deus forças para vencer as tentações. Aliás, o próprio Jesus nos diz na oração do Pai Nosso: livra-nos da tentação. Ninguém precisa ser tentado, então peça a Deus: Senhor, me livre da tentação. Se a tentação está aqui, eu preciso passar por lá. Lá em Minas Gerais tem uma expressão que diz: corte a volta. Corte a volta, ou seja, não vá na mesma direção do seu pecado, vá para outra direção, fuja dele. Se você sabe que é fraco e é fraca nessa questão, então não somente evite o pecado, não somente não cometa o pecado, mas evite o pecado, saia de perto dele. Isso vai lhe ajudar bastante, mas sobretudo de joelhos no chão, buscando Deus todos os dias, colocando a palavra de Deus no seu coração. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Esse é o conselho da Bíblia. Vamos orar? Pai querido que estás nos céus, no nome sagrado de Jesus, queremos te agradecer por mais uma vez o Senhor falar no nosso coração. Nos ajude, Senhor, a ter força para vencer as tentações do diabo, em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, querida amiga, foi uma alegria estar com você. Espero você ansiosamente amanhã para mais um tema da Palavra de Deus, despertando a consciência. Que Deus te abençoe. Aproveite bem o seu dia.